Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Dois gigantes do xadrez mundial. Aqui a gente tem Ding Liren, campeão do mundo 2023, e Magnus Carlsen, campeão mundial de 2013 a 2023, né? Ele passou o bastão aí para Ding Liren quando o Magnus Carlsen não jogou mais o Mundial, e a gente teve a final, portanto, entre o Jan Nepomniachtchi e o Ding Liren, né? Uma final emocionante. O Ding Liren ganhou no detalhe do detalhe. Já um Ding Liren cansado, né? Um Ding Liren estressado, né? Psicologicamente já estressado, e mesmo assim ele mostrou uma resiliência absurda e ganhou aquele Mundial contra o Nepo. Continuou cansado e estressado, mesmo assim defendeu bem contra Gukesh, né, o seu Mundial, mas o Gukesh acabou jogando mais consistente, jogou melhor, conseguiu aí o seu título 2024, né? E aí a gente tem então o atual campeão do mundo, Gukesh. Mas o Ding Liren tá na história como um dos campeões mundiais, mesmo cansado, cara, mesmo estressado. Tem que fazer um filme da história desse chinês, né? Esse cara realmente é muito monstruoso. O auge dele vem em 2018, quando ele teve mais de 2.800 de rating, e ele sempre ficou ali entre os número 2, número 3 do mundo. Então, um cara muito, muito forte. E aqui a gente tem uma partida na pandemia, o Gold Money Asian Rapid 2021. Os jogadores ali online, né? Tentando manter as suas carreiras, jogando torneios mesmo com todas as restrições de viagens, torneios presenciais e tudo mais. E a gente tem essa partida aqui emocionante entre o dragão chinês e o Magnus Carlsen. O Ding Liren abre a partida aqui com o peão dama. Magnus Carlsen responde com o cavalo em F6, e aqui nós temos C4 pelo dragão chinês. Partida rápida, tá, pessoal? Partida de 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo a cada lance. E6 foi jogado, G3 aqui pelo Ding, catalã, D5, e temos aqui o bispo na longa diagonal, oferecendo o peão do C4. O Carlsen prefere desenvolver peça. Cavalo em F3 foi jogado, todo mundo coloca agora os reis em segurança, e o Carlsen fala, agora que o meu rei tá seguro? Ora, ora, ora! Pega o peão, coloca no bolso, D por C4 foi jogado. Ding Liren segue com dama C2, vai querer recuperar Macedônia, vai querer recuperar aqui o peão de C4. A6 foi jogado, A4, tenta inibir o lance B5, uma vez que a torre aqui está desprotegida. E bispo D7 foi jogado pelo Carlito. E o Ding Liren recupera o seu peão. É um gambito, vamos falar assim, as brancas gambitam esse peão para tentar conseguir um centro poderoso, ao preço de ter que gastar uns bons lances, assim, e agora a dama vai ter que sair daí, né? Tem que gastar uns bons lances. É interessante todo o esforço que as brancas fazem para tentar um centro forte. Bispo C6, o Carlsen não vai deixar barato, ele já coloca domínio aqui na casa central. A bispo G5 tenta combater esse domínio central, e agora H6 foi jogado e não resta dúvidas. Ding Liren captura mesmo em F6, bispo toma, e agora a torre já vem para D1 dar suporte para o peão central que começou a ficar atacado. E não joga E3 porque, afinal de contas, o Ding quer tentar articular para jogar um E4 e ficar com forte centro no futuro. Bispo D5 ganha um tempo sobre a dama volta para a casa de C2, e aqui A5 ganha a casa de A6 para o cavalo, controla B4. Ding segue diretamente com E4, o bispo atacado recua, e aqui cavalo C3 segue trazendo mais um suporte para o peão central e desenvolvendo uma peça. Cavalo em A6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. H4 jogado aqui pelo Ding, ganha um pouco mais de espaço na ala do rei. Cavalo chega em B4 atacando a dama, o Ding já sabia que isso ia chegar. Joga com dama em E2, simplesmente escapa do ataque, o peão central está suficientemente bem protegido, as casas de C2 e D3 bem controladas. G6 foi jogado. Aqui o Carlsen vai para o seu G6, rei G7, ou pode jogar também um bispo G7. E o Ding segue com lance torre D2, preparando para dobrar as torres. Dama em E7 foi jogado, torre em E1 jogado pelo Ding. Poderia ter dobrado também, mas o Ding vai para essa outra ideia. Torre de A em D8 foi jogado, e aqui o Ding passa a dama para fazer essa estrutura de dama e torre, um mini canhão aqui na coluna D. Pode até ser que evolua para um canhão de Alekhine aqui, mas com esse cavalo aqui não dá, né? Muito interessante aqui essa estrutura que o Ding montou
de mini canhão com torre aqui do lado. Bispo G7, deixa o bispo protegido em fianqueto, sai de possíveis ataques aqui do peão. E o Jing já estoura um H5, tenta quebrar a estrutura de peões do Carlsen, que espertamente joga com G5, mantém sua estrutura intacta. E o Jing solta o lance D5, meus amigos. Mesmo com peão, bispo, cavalo, torre, todo mundo tentando segurar a casa de D5, o Jing solta essa pancada no tabuleiro. Rafa, qual é o problema de capturar? O problema de capturar é que vai existir um ataque descoberto para cima da dama, né? Então, peão toma. E as brancas têm uma posição aqui já muito vantajosa. Por isso, o lance jogado foi bispo D7. O Magnus Carlsen respeita esse ataque. E o Jing segue centralizando o cavalo. O cavalo D4 foi jogado, fazendo o bloqueio do bispo para esse cavalo de C3, que está cumprindo um papel importante aqui, defendendo os peões centrais. E aqui, então, o Magnus Carlsen vai para essa decisão de tomar aqui o cavalo. Uma decisão possível seria capturar mesmo o peão. E mesmo que a torre vai abrir esse ataque, dama C5 coloca uma pressão aqui na casa de D4. E poderia seguir dessa maneira com chances para os dois lados. Claro que aqui tudo é possível. É possível você jogar o cavalo aqui, é possível você jogar um bispo aqui, é possível você tirar o cavalo para cá. A partida tomaria outros rumos. Difícil dizer o que eles jogariam numa variante como essa, mas seria possível. O Carlsen prefere jogar bispo por cavalo, uma decisão arriscada, trocando uma das suas principais peças. Aqui o Jing recupera, torre por D4 e agora E5. Magnus Carlsen, então, trocou o bispo de casas escuras e fechou as casas escuras. Torre atacada volta para D2 e aqui G4 jogado pelo Carlsen, um peão protegido aqui pelo bispo, preparando um contra-jogo aqui o Carlsen, hein? Não sei não, isso aqui tá começando a ficar perigoso. Jing Liren joga com o cavalo B5, fala, quem começou jogando foi eu, quem tá atacando aqui sou eu. Aqui, dama G5 foi jogado pelo Carlito e agora torre E3, passa a torre aqui pra frente, não se importa com o lance dama por H5 e o Magnus Carlsen respeita e joga a torre C8. Dama por H5 aqui, cavalo por C7. Você perde um peão da torre, mas ganha um peão da coluna C e esse peão ganha um upgrade. Ele vira um peão passado. Por isso, torre C8 foi jogado, priorizando aqui a defesa desse peão e mantendo esse peão atacado. E o Jing Liren segue agora com torre C3 no limite, pessoal. Não dá tempo aqui de fazer outra coisa. Esse peão tá atacado e o Jing vai para o contra-jogo. Cai o peão de H5 e agora cai o peão de C7. E esse peão faz um flash nele. Ele acabou de ser promovido a peão passado. Ele pode disparar. Ele virou o cara. Dama G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos agora o lance B3 aqui pelo Jing. Cara, é o melhor lance da posição porque ele dá liberdade para a dama. Tira o encargo da dama de ficar protegendo o peão de A4. E a dama agora pode jogar para outros lares. H5, Magnus Carlsen vai para o contra-jogo, mas agora D6, o que será que está querendo o Jing Liren com esse lance? Torre de F em D8 foi jogado e agora o bispo passa para F1, o Jing vai para uma ideia fantástica aqui. Bispo F1 exclama, rei G7, o Carlsen melhora um pouquinho a posição do rei, bispo B5, atacando o defensor, o peão que está bloqueando aqui, a peça que está bloqueando aqui o peão. Bispo C6 foi jogado, bispo toma, cavalo toma. E o Jing segue, meus amigos, com um lance assustador aqui nessa posição. Jing Liren vai para o lance surpreendente. Cavalo. E8 com cheque. Uau, meus amigos. Jing Liren, meus amigos, contra Magnus Carlsen. O ponto todo. Agora a partida segue com o lance rei F8. O ponto todo é que torre por cavalo tá levando esse garfo, mas por incrível que pareça seria o melhor lance. Seria a melhor continuação para o Carlsen levar esse garfo e entregar uma qualidade, porque agora teria que jogar, sei lá, tirar a torre daqui, você vai acabar capturando aqui com cheque, vai promover para cavalo aqui, é estiloso, né? Aí aqui você teria que tomar uma peça, e aqui torre D7, por exemplo. Qual é o ponto todo? Parece que as brancas estão melhores, por isso que o Carlsen não jogou. No entanto, se você for um pouco mais adiante com o cavalo aqui em D4, o cavalo tá chegando, tem um ataque perigoso aqui das pretas. Tá? Então, por mais que aqui, isso aqui parece ganhar, mas não é tão simples assim. Mesmo que se troque aqui as duas torres pela dama,
como é que para esse ataque aqui das pretas, porque as pretas têm até rede de mate que está sendo montada aqui, né? Se de repente consegue passar aqui as peças, começa a ficar perigoso aqui para o rei do Carlsen, né? Então teria que achar um F4 aqui, seria o único lance da posição, ou seja, o Carlsen tá no jogo numa variante como essa. Então, ainda assim seria o melhor lance tomar o cavalo. Mas o Magnus Carlsen joga um lance seguro, faz o lance F8, fala, eu vou deixar esse cavalo atacado, e o Ding protege com o avanço do peão. No entanto, o tempo do Ding começa a ser um fator aqui, 1 minuto e 36, o Carlsen tem ainda 11 minutos. Torre atacada, vem para casa de B8, fica em segurança. E aqui torre D6 foi jogado pelo Ding, caraca, invadindo aqui a posição. Cavalo centraliza na casa de D4, Magnus Carlsen vai para o contrajogo e o Ding aqui sem pensar, rasga aqui o sacrifício. Sacrifica a qualidade porque agora ele tá mantendo o peão protegido e tá indo para ataques aqui para cima do rei exposto do Carlsen. O Carlsen precisa ser criativo e vai para o único lance da posição. Torre por peão, saber devolver o material na hora certa, né? O Magnus Carlsen faz o necessário aqui. Qualquer outro lance vai ter problema. Por exemplo, dama H6 aqui controlando a casa de G7. Aqui provavelmente tem dama C5, tem cavalo F6, tem muito lance bom aqui, né? Aqui as pretas estão praticamente sem lances, dama C5 cheque, dama em H5 aqui com cheque, e as brancas têm um forte ataque, né? Então o Magnus Carlsen percebeu o veneno da posição, devolve material e segue com torre por E8 e tudo igual, né? Questão material, mas está na vez das brancas jogarem. Cai o peão de B7, então o Ding Liren tem um peão a mais. Dama em E5 ataca o peão e ataca a torre. O Ding Liren joga o lance torre C8 aqui com pouco tempo no relógio, tá? Vale dizer aqui, os dois começam a jogar de uma maneira que já não é mais os melhores segundo as máquinas. Carlsen teria o lance dama D2 aqui segundo as máquinas, e mesmo que se tenha um lance do tipo torre C8 aqui, dama em E1 com cheque poderia ser jogado. Não dá para capturar aqui porque a torre está cravada, por isso teria que jogar aqui um torre toma, rei G7 e dama B7, por exemplo, defendendo, e vai para um final difícil onde as brancas têm um peão a mais. Segundo máquinas, as pretas talvez possam sonhar com um empate aqui, mas não vai ser muito diferente de como seguiu na partida. Dama em E5 foi jogado, e aqui o Ding teria torre C7, mais uma vez difícil de achar, mas torre C7 deixaria o Magnus Carlsen completamente na defensiva, teria que voltar a dama para defender, e o Ding teria uma dama centralizada com pressão em F7, em H5 e A5, provavelmente uma posição vencedora já, tá? Ou com uma vantagem muito grande. Mas o Ding Liren, no susto do relógio, joga o lance torre C8, e agora o Carlsen percebe que ele pode trocar aqui as torres e tentar aqui uma perpetuidade. O Ding tem um peão a mais, mas o Carlsen vai tentar expor aqui o rei do Ding Liren, vai tentar um empate aqui, né? O Ding tem que jogar com todo o cuidado do mundo. H4, aqui também era possível jogar esse lance, mas o Carlsen joga com H4, tentando colocar aqui o Ding Liren na pressão do relógio, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Ding Liren já tem 2 peões a mais, mas agora o Carlsen recupera um deles. Vai tentando expor aqui o rei do Ding Liren. Um final emocionante, o Ding tem que jogar com muito pouco tempo no relógio, o Ding vai achando só os lances finos. Aqui é um final, aqui vale estudar, né? Porque dama C3 ainda talvez segura o empate, mas é difícil de entender porque dama A3 não. E agora o Ding vai para cima do rei, dispara o peão. Magnus Carlsen vem para o contrajogo, o Ding Liren vai achando só os lances finos, dispara o peão, ele tá quase promovendo, mas o Carlsen também tá quase fazendo aqui 2 damas, tá quase dando mate no Ding. Por isso o Ding segue com dama B6 com cheque, atacando aqui o peão. Deixa o rei protegido, mas agora tá difícil de promover, porque o Magnus Carlsen dá cheque, segura a casa de promoção e o Ding tem que ser criativo aqui. Traz o rei, dá cheque, dá suporte agora para promover. E agora sim, né, a gente pode dizer que o Ding Liren conseguiu aqui as 2 damas. O Carlsen ainda vai para um cheque de honra, mas depois de rei F5, Magnus Carlsen, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais legal ver o dragão chinês aqui jogando, né? Altíssimo nível. E aqui é claro que dá para dar mais uma dezena aqui de cheques, ó, vai dar cheque, rei tá exposto, né? Vai dar muito cheque ainda, muito cheque. Vai dar infinitos cheques aqui, mais uma hora.
acaba o cheque, cai na famosa posição de Juscelino, né? Presente nos livros antigos até, né? A posição de Juscelino acabou o cheque. E aqui então a gente teria uma posição vencedora já, né? Para o Ding Liren. Não dá mais aqui. Claro, duas damas aqui vão com certeza ganhar. Meus amigos, que partida do dragão chinês, né? Sempre bom ver o Ding Liren jogando em alto nível. Vamos ver aqui o relatório. 90.3, partida rápida, emocionante, né? A precisão acabou piorando ali com o tempo caindo, os dois começaram a tomar decisões difíceis, como todo final, né? Com pouco tempo no relógio. E temos aqui o lance brilhante do Ding Liren, que foi esse lance cavalo E8, cara, um cheque no meio do nada, muito bonito aqui esse ataque do Ding, né? Pra cima do Carlsen. Muito bem, galera. E para finalizar o vídeo aqui, eu vou jogar. Primeiro eu vou salvar essa obra-prima aqui, que é essa partida. E agora, bora jogar aqui uma partida no chess.com. Vamos nessa. Vamos ver quem aparece. Aplecons. Vamos lá. Jogador desde 2014 na plataforma. Provavelmente não tá roubando, né? 2.500, agora que eu vi o rating dele. Caramba. Vai ser fácil isso aqui não. Vamos lá, para arriba dele. Ele tá vendo se eu sou um jogador idôneo, não. Será que ele vai jogar? Será que ele não vai? Desconectou. Que pena. Ele vai abandonar? Vai ser o jogador mais forte que eu venci até hoje. Rafa, qual foi o jogador mais forte que você venceu? O Apple Cons. Ganhei 15 pontos de rating ganhando dele. Como é que você fez isso? Trust me. Trust me. Confia em mim. Segredo, né? Cara, eu acho que é porque ele abortou muita partida já. E aí virou abandono. Aqui foi abortado, tava escrito errado ali, que ele ia abandonar, né? Abortou. Mas o chess.com tem isso, viu, galera? Se você aborta muito, chega uma hora que eles não deixam mais você abortar e se abandona. Outro cara forte aqui, hein? Só que esse aqui eu já não sei não. Eu não gosto muito. Singapura. Singapura não é igual a Indonésia, mas tem bastante, viu? 54 lances, 96% de precisão. Conta meio nova. E Blitz 1400. Bullet 1700. Puzzles 500 de puzzle. Compara com o meu perfil aqui, ó. Ele é bem mais forte que eu nas partidas de rápida. Compara com o meu perfil. Cadê? Overview. 2,330. Aqui tem coerência, ó. Blitz, né? O Daily não dá muito pra jogar. Bullet. Cadê? Cadê o puzzle aqui? Né? Tá coerente, ó. Rating de puzzle 3.130, ó. 3.130. Ah, não aparece aqui na tela pra vocês. Mas ok. Aqui, ó, puzzles, tá? Então isso aqui você vê coerência no perfil do jogador, né? Agora o outro aqui tá bem estranho. Vamos pro próximo. Você não, amiguinho, você não. Vamos para o próximo jogador. Você eu vou até bloquear para não vir de novo, viu? Notem que eu não denunciei, né? Mas eu apenas bloqueei. Vamos lá. Michael, jogador alemão, né? Ou é alemão? Ah, peão dama. O bita dama aceito? Não, não tô afim de... Não tô afim de adrenalina tão forte. Vamos para uma semi-eslava. Semi-eslava do Krikor sem C6, não. A semi-eslava que eu jogo sem C6 não tem dado muito sucesso. Aqui B5, A6 eu vou jogar próximo lance. Ele tá jogando certinho os teóricos. Cara, eu já vi isso aí, é pra tentar evitar o C5, né? Eu já vi jogar isso aí. Parece um pouco prematuro, né? Eu acho que eu tenho que tomar, mas... É que ele quer evitar o C5 ali, né? Ele vai jogar um B4 na sequência, mas não pode ainda, tá cedo pra ele fazer isso aí. Vou jogar aqui, tô pagando pra ver. C5 direto agora, né? Exato.
É isso. Tem que jogar o C5, galera. Se não conseguir jogar o C5 na Semeslava, em geral, fica muito ruim, viu? E deu boa. Se não conseguir jogar o C5, já tive partida que eu perdi. Por isso que eu lembro já de ter perdido, né? Cara, eu vou trocar isso aqui e jogar rei E7, hein? Você tem bispo A3? Você tem alguma coisa assim? Ah, talvez é mais seguro rocar, né? Vai jogar dama C2. Trocar as damas é tentador, né? O jogador em geral que tem mais tech, tem mais experiência, tem um maior rating, em geral se dá melhor nesses finais aí. Mas rocar também é tentador. É que dama C2, tem a torre C8, cara. Vai, Rafa, mostra um pouco de frieza aí. Vai, dá uma blefada aí. Pronto, ó, valeu a pena. Valeu a pena. Dei uma blefada e rolou, né? E agora eu dominei a coluna. Então tá bom. Aqui. E se eu nem tomar e jogar torre na coluna D, daí ele vai jogar bispo D2? Vai. Rei F8 vai mostrar que foi irrelevante. Aí era melhor ter jogado rei E7, né? Aí era melhor ter jogado rei E7. É que rei E7 com as damas, né? Não, se eu tivesse tomado e jogado rei E7, volta lá, só pra ver se eu tô perdendo tempo aqui ou não. Se eu tomo e jogo rei E7 e depois torre aqui, vai na vez dele, né? Como eu não tomei, se eu jogar agora rei aqui e rei ali, talvez é uma perda de tempo, né? É uma perda de tempo, talvez. Mas o que eu posso fazer? Se eu achar que é o melhor lance, eu tenho que jogar, mesmo sendo uma perda de tempo, né? Eu acho que aqui eu tenho que trocar e jogar um torre D8. Ele vai jogar bispo D2. Tá muito equilibrado, né? Tem que achar uma maneira de desequilibrar isso aqui. Aqui que eu vou fazer. Talvez tenha sido perda de tempo, mas avançando aqui um pouquinho. Pode querer jogar isso. Ele veio para as trocas. Ele quer trocar e jogar o final. Tá bom. Assim será. Bom. Par de bispos contra bispo e cavalo, né? Que aqui eu acho que ele tem que tomar. A não sei que ele vai achar algum tema de deixar meu bispo preso, mas eu não acho que é possível. Par de bispos contra bispo e cavalo. Bora jogar esse final. Meu rei tá mais próximo do jogo do que o rei dele. Eu ia tentar tirar esse rei daí, tipo, jogar aqui e passar o bispo pra lá, mas ele tá vindo com o rei forte, né? Por exemplo, se eu jogo aqui, não dá tempo, né? Bem que dá sim, eu jogo aqui, eu jogo esse cheque aqui, ele vai ter que ir pra lá, mas daí ele tá empurrado demais, né? Tempo eu poderia querer começar a levar o rei logo. Não, ele chega a tempo. Não é ruim jogar isso. Eu volto o bispo e tô ameaçando aqui
Pegar, ele tá cravado. Jogar B4 ele fica fraco. Mas conceitualmente, eu devo deixar os peões dele fixos nas casas claras, né? Porque de qualquer coisa eu jogo o bispo por cavalo e tem um final melhor. Os peões fixos nas casas claras. Também faz sentido isso. Eu vou jogar essa intuição minha aqui. Eu deveria estar levando o rei, mas eu vou jogar esse lance intuitivo aqui. O cavalo dele tá bem controlado. Você vai querer tomar lá, cara? Dá pra jogar. Acho que ele quer mais jogar aqui, né, do que lá. Não vou ficar brincando com fogo, não, até porque eu posso querer. Ah, ele tirou. 'Melhorar um pouco a posição do rei'. Três minutos e 40. Esse lance aqui tira a casa do cavalo. E esse aqui protege. Mais um pouco. E a gente tá lutando pela casa de E4 pra eu poder jogar isso aqui e isso aqui. Vou só dar uma testadinha. Ah, eu tenho esse cheque aqui. Esse cheque me parece bom. Não, ele vai cobrir de bispo. Ele vai avançar, né? Se eu jogar aqui, ele vai avançar. Fiz besteira. Tentando consertar a besteira aqui, mas foi ruim. Ah, agora eu não ganho mais. Tá bom. Vai trocar, né? Tá alguma coisa assim ainda. Meu bispo tá com pouca casa, né? Consegui jogar tudo por água abaixo. Tem aqui agora.
É, aqui já foi. Tanto frio. Dá pra tentar ainda alguma coisa? Putz, o cara tá achando tudo também, hein? Com tudo também, hein? Que isso, cara. Não dá, né? Aí não dá mais. Tá bom. Caramba, eu joguei mal, mas ele mandou bem demais, né? Que isso, cara. O cara achou tudo aí mais um pouco. É, tava num ótimo dia, né? Não é muito normal um 2.100 jogar assim. Tava num ótimo dia. Eu joguei pra 2.400, joguei bem, ó. Tudo exclama, mas o cara tava num dia terrível, o senhor Michael aí. Beleza, vamos tirar o aprendizado aqui. Qual foi o meu erro? Foi a hora que eu pendurei aquele peão, né? Ou ainda dava aqui? Aqui ainda dava. Aí eu desanimei e joguei esse H5 aí. Aí pendurou tudo, né? Ainda dava. É que até aqui eu tava melhor, né? É, foi esse aqui que me desanimou um pouquinho. Preciso cuidar desse desânimo aí. Porque dava pra continuar lutando aqui ainda, né? Ainda dava pra tentar com empate. Tá bom, meus amigos. Mas esse Michael, vou te falar, viu? O cara é... Fotinho dele aqui tá certo. O cara é o The Beast, hein? O cara é o The Beast. Tá bom, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!